E agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto. E para entender melhor o que são Estado Islâmico e Boko Haram, a gente recebe aqui na redação do Band News TV o cientista político e professor de Relações Internacionais da SPM, Reni Ozy, que vai ajudar a gente a entender cada um desses grupos e o que essa união aí significa para a paz mundial, se é que pode haver alguma paz mundial agora, né? Reni, bem-vindo, obrigada por atender o Band News TV. Obrigado, Gisele, é um prazer estar aqui. Reni, o que tem em comum esses dois grupos, Boko Haram e Estado Islâmico? Em comum mesmo, eles têm uma ideologia radical, jihadista, que eles buscam implementar ou criar um Estado baseado na Sharia, que seria a lei islâmica, dentro das interpretações particulares deles. E a gente pode dizer que a forma de atuação, as táticas, são muito similares, muito parecidas. Então você tem, por exemplo, uma violência extrema dos dois lados, não necessariamente porque o Boko Haram se junta ao Estado Islâmico que ele vai mudar a sua forma de atuar ou vai adotar um pouco dessas táticas mais violentas que a gente está vendo no Estado Islâmico. Boko Haram já fazia isso, já era tão violento quanto. Então, essa é a similaridade. Tem um aspecto importante aí que é a aceitação como Estado Islâmico, como seu líder, ou como seu representante oficial dessa ideia maior, que é a criação de um califado, que é um Estado maior que engloba todo o mundo islâmico. Então, quando o Boko Haram, que é o maior de todos os grupos até hoje a se mostrar aliado do Estado Islâmico, porque a gente teve outros grupos menores na Líbia, no Egito, em outros lugares todos se pronunciando e dizendo que eles acreditam e são fiéis ao Estado Islâmico, mas nenhum tão organizado quanto o Boko Haram. E isso é preocupante porque mostra que talvez possa começar a haver uma convergência desses grupos que competem entre eles. A própria Al-Qaeda, ela não aceita o Estado Islâmico como um grupo, como líder do mundo islâmico. Então, existe uma competição entre todos esses grupos radicais jihadistas. Quando o Boko Haram vem a público e diz que ele está se aliando ao Estado Islâmico ou se colocando sobre as ordens do Estado Islâmico, então começa a haver uma mudança. Talvez agora outros grupos percebam que vale a pena se associar ao Estado Islâmico e aí o Estado Islâmico começa a ganhar mais força, pelo menos no ponto de vista teórico, conceitual, não necessariamente na prática. A gente ainda precisa ver como isso vai se desdobrar, como que essas ordens vão ser passadas de um para o outro, isso vai significar mais recursos para o Boko Haram, porque agora ele é aliado do Estado Islâmico. Essas são perguntas que não estão claras ainda. Por que o Boko Haram está fazendo isso nesse momento? Talvez está tentando ganhar visibilidade, apoio, conseguir trazer mais jovens para a sua causa, que é uma coisa que o Estado Islâmico faz muito bem. Publicidade, recrutas. Então, se associar ao Estado Islâmico mostra, olha, eu estou do lado dos fortes, ou de quem está se saindo bem em fazer isso e quem sabe eu consigo surfar nessa onda e trazer mais gente para a minha causa, enfim, levantar mais dinheiro, perceber que eu faço parte de algo maior e não só o problema local da Nigéria que o Boko Haram lida. Mas ainda é muito prematuro para a gente medir o impacto disso, além do ponto de vista prático mesmo. Como é que essas ordens vão chegar? Como que o Estado Islâmico mandaria soldados para ajudar o Boko Haram? Isso não está fácil, são territórios distantes, né? A Síria e o Iraque estão longe de onde está a Nigéria. A ponte de conexão para isso seria a Líbia. E a gente está vendo o que está acontecendo recentemente na Líbia, porque o Estado Islâmico foi lá e decapitou, matou os cristãos egípcios. E o Egito foi lá e reagiu. Então, a Líbia é um ponto-chave nessa história toda, porque parte do problema que a gente está vendo no resto do norte da África se inicia na Líbia, com a queda do Gaddafi e com a abundância de armas, enfim, o caos, a anarquia que se generalizou ali isso e ajudou. Isso tudo eclodiu com a Primavera Árabe? De certa forma, sim, está ligado à Primavera Árabe. A situação, por exemplo, do Sahel, que é essa região do deserto do Saara, ali no norte da África, ela está muito ligada com o que acontece na Líbia, que é um produto da Primavera Árabe. A queda do Gaddafi leva a Líbia para um estado anárquico, de uma guerra civil, de desordem total até hoje, onde muitas dessas armas cruzam fronteiras e começam a alimentar grupos terroristas que, por exemplo, controlam o Mali, controlam outros países, ou grande parte desses países. Tudo isso fortalece e faz com que esse armamento comece a chegar no Boko Haram também. E aí, ao mesmo tempo, tudo que está acontecendo do outro lado parece que tem uma onda que favoreça esses grupos se sentirem mais confiantes e partirem para ofensivas maiores, como a gente está vendo
no Boko Haram na Nigéria e em todos os outros países da região. Mas é importante a gente olhar para a Líbia e perceber como vai se desenrolar a situação ali na Líbia e como isso pode acabar impactando a Nigéria. Porque se o Estado Islâmico conseguir crescer dentro da Líbia, aí sim ele tem uma ponte territorial de conexão com os outros países que têm ali ligação com a Nigéria. E seria essa a intenção dessa união? Uma das intenções? Seria que eles conseguissem se unificar e criar um grande, vasto território, um império. Essa é a ideia do califado na sua essência, né? Um império político regido pela lei islâmica que governa todo o mundo islâmico. Então esse seria o ápice. Claro que o Estado Islâmico está confinado ali no coração do Oriente Médio e ele consegue avançar e se manter de pé porque ele tem uma rixa entre dois grandes grupos que são os sunitas e os xiitas. Essa mesma rixa ela já não existe na Líbia ou nos outros países do norte da África. Então esse é um fator que ameniza a possibilidade do Estado Islâmico ganhar tanta força. Mas se o Estado Islâmico começar a ter a ajuda dos grupos locais, tipo um Boko Haram, que está ali já criando muito problema para a Nigéria... Uma crise humanitária. Aí sim a gente fala de outros problemas. O Boko Haram ele já matou 12 mil pessoas desde 2009 até hoje. São mais de 1,5 milhão de pessoas, de refugiados, que estão criando problemas para todos os países vizinhos, ali Chad, Camarões. Todos eles estão numa crise grave de segurança. Os franceses, os americanos, existe uma força de paz, inclusive da União Africana, de soldados, quase 10 mil soldados, tentando combater, sendo treinados por americanos e franceses, tentando combater o avanço do Boko Haram. Então agora a gente precisa ver se isso vai se traduzir em recursos, logística, apoio financeiro, treinamento do Estado Islâmico. Aí vai ficar muito complicado para esse país da África. Esse apoio do Boko Haram com o Estado entre o Estado Islâmico e Boko Haram é declarado. Mas você esteve aqui no Band News TV, eu lembro, há pouco tempo, quando houve uma manifestação lá na França, logo após os ataques terroristas que ocorreram em Paris e também na região metropolitana, em ataques coordenados. Um ataque do Estado Islâmico e outro da Al-Qaeda. Neste momento, eles estão formando uma espécie de liga de terror? Pode haver esse tipo de coisa? É possível que esteja acontecendo isso, Por René? enquanto não, Gisele. A gente não tem Al-Qaeda aceitando os métodos do Estado Islâmico. A própria Al-Qaeda diz e fala que o Estado Islâmico é extremamente violento, que isso não deve ser a maneira a conduzir o seu projeto de recriação de um califado. Então não existe essa união. Claro que esses lobos solitários, que são essas pessoas que compram a ideologia, se elas compram da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico, elas acabam agindo por conta própria e elas não estão muito preocupadas. Então, o que acontece é uma competição por quem vende essa ideologia radical. E aí, para o receptor, né, o lobo solitário, aquele indivíduo que se sente marginalizado ou que é um extremista dentro do Ocidente, tanto faz de quem ele usa essa ideologia. E aí se torna uma ameaça do mesmo jeito. Para o Ocidente, o problema é que, de repente, nós temos muitas organizações terroristas fortes atuando. Antes era só Al-Qaeda. A gente vê aí a marcha em Paris de diversos líderes mundiais de braços dados ali contra o terror. Essa união de fato hoje existe? Existe uma união dos líderes mundiais em combate a esses grupos terroristas que agora começam a se juntar, René? Existe, com certeza. Inclusive os próprios... Ou é só a imagem que eles passam ali? Não. Inclusive os próprios países árabes e muçulmanos estão muito preocupados. Hoje a grande força da coalizão é Arábia Saudita, Jordânia e Egito. Todos contra. Turquia, de uma forma também cada vez mais envolvida, um pouco menos que os outros, mas todos preocupados com esse nível de extremismo que pode gerar no seu próprio país. Porque a gente tem que lembrar que todos esses países muçulmanos, essas monarquias, por exemplo, elas também sofrem certa instabilidade, porque você tem muita pressão de grupos mais extremistas internos e elas têm que lidar com esse grupo. Então, de repente, um avanço de um Estado Islâmico ou de um Boko Haram cria problema para todo mundo. Existe uma grande coalizão internacional forte e decidida a barrar esse tipo de violência, esse extremismo louco. Claro que, ao mesmo tempo,
na era da comunicação, da informação, que todos esses recursos que estão sendo usados, eles estão conseguindo fazer algo que nunca foi feito antes, do ponto de vista midiático e do ponto de vista de obter recursos e ajuda de onde eles obtêm esses recursos? Então, o Estado Islâmico, os recursos dele vêm do petróleo. Ele controla quase 60% de todo o petróleo da Síria e grandes poços dentro do Iraque. Então essa é uma fonte, mas existem muitas outras fontes. Os sequestros geram dinheiro de pagamento, de recompensa. Você tem roubos de propriedade das pessoas que são massacradas ou mortas. Por exemplo, quando o Estado Islâmico chegou a Mossul, que é uma das grandes cidades do Iraque, ele controlou o Banco Central. E lá tinham 500 milhões de dólares. E ele se abocanhou desse dinheiro e vai usando. Eles cobram imposto. O Estado Islâmico é muito mais do que uma organização terrorista. Aliás, não é uma organização terrorista, mas é um Estado. Ele é um Estado. O nome não é só um nome vazio. Ele controla território, ele tem uma administração, ele tem pessoas que estão ali, que cuidam do dia a dia. Cobra-se pedágio, cobra-se impostos, você tem que cuidar da água, do fornecimento de água. Claro, se ele vai conseguir entregar esses bens públicos como um Estado entrega, é uma outra situação. Mas ele está organizado e estruturado para se comportar como um Estado. O Boko Haram não é isso ainda, é uma organização, uma milícia terrorista que ocupa partes do pedaço da Nigéria e que, óbvio, que se isso vai crescendo e tomando uma proporção, eles podem começar a trocar esse know-how até chegar no momento que a gente vai ter um grande Estado. A gente falando de troca de know-how, agora há pouco a gente falou sobre a publicidade, a força da publicidade do Estado Islâmico para cooptar gente. Que tipo de gente eles estão cooptando? A gente está vendo muitos jovens europeus indo para a Síria para se juntar ao Estado Islâmico. Que tipo de gente eles procuram e que tipo de gente de fato vai para a Síria para se juntar ao Estado Islâmico? Bom, a gente tem dois discursos que o Estado Islâmico está propagando aí. Um deles é um discurso de terror, medo. E aí ele está direcionado a uma audiência. Quem? Os meus inimigos. E ele mostra uma violência extrema para dizer para o outro, olha, cuidado, quando eu chegar, eu sou muito forte, eu sou muito violento, para amedrontar. Então aí, por exemplo, sei lá, se você é uma cidade próxima do avanço do Estado Islâmico, você sabe que ele está chegando, você já ouviu todos aqueles vídeos, já sabe como ele atua, você vai acabar se rendendo de cara. Então esse é um propósito. O segundo propósito está alinhado com isso de recrutar pessoas e conquistar os corações e mentes desses jovens ao redor do mundo. E aí a propaganda está direcionada a tentar atraí-los e mostrar, eu sou forte. Todo mundo quer estar do lado do forte e isso tem um apelo, porque você tem muitas pessoas que estão marginalizadas dentro desses outros países do Ocidente, muçulmanos, que acabam achando uma identificação com essa causa e acabam indo para lá. Mas a gente tem que lembrar que esse número é muito pequeno. Por mais que sejam números grandes, são 20 mil estrangeiros de 80 países que estão ali indo se juntar ao Estado Islâmico. A gente pensa, né? Pô, 20 mil é muita gente. Mas não, a gente olhar para 1,6 bilhões de muçulmanos no mundo, esse número é muito pequeno. São pessoas quase que com algum distúrbio, com uma necessidade, uma vontade de viver uma aventura, achar que encontrou a causa da sua vida. A aceitação. Enfim, tem uma série de pontos, acho que é muito individual, não dá pra gente falar, é por isso. Mas existe um discurso direcionado para essas pessoas com vontade de atrair esses jovens e que está dando certo. Isso é uma novidade. Nesta semana, o Estado Islâmico ameaçou funcionários do Twitter, pessoas envolvidas com o Twitter, porque eles estão tirando posts jihadistas, posts que fazem essa publicidade em prol do Estado Islâmico. Eles dependem da internet para cooptar essas pessoas? Qual o papel da internet para esses grupos? Muito importante, porque é a única forma dele se comunicar. Tanto que o Estado Islâmico, além de ter a sua estrutura militar, a sua estrutura administrativa, ele tem também um braço de mídia. Então ele publica uma revista especializada em inglês, nos moldes de uma revista que se chama Inspire, ou Inspiração, da Al-Qaeda, que treinou muitos dos lobos solitários que cometeram atos terroristas ao longo do mundo, eles estavam lendo essa revista da Al-Qaeda. Então o Estado Islâmico cria a sua versão dessa revista também, uma revista sua. Ele tem vídeos no YouTube próprios só para esses possíveis recrutas que mostram como que é o dia a dia da vida de alguém que se juntou ao Estado Islâmico, sem violência. E tem outros, tem um jornal, enfim, o Twitter é uma das armas muito fortes. O Estado Islâmico criou um aplicativo
onde se você baixa esse aplicativo, o Estado Islâmico começa a controlar a sua conta de Twitter e todos os Twitters que vêm do Estado Islâmico vão pela sua conta. Então você se torna um replicador das informações do Estado Islâmico. E parece que ele foram baixados 40 mil desses aplicativos aí pelo mundo. Então as pessoas se voluntariam, né, ou ajudam ele através das mídias sociais. E óbvio que o Twitter, as outras mídias sociais estão todas correndo atrás de tentar bloquear, e aí por isso que vem a ameaça. Perfeito. Obrigada, Reni Orsi, professor de Relações Internacionais da SPM e cientista político que está aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais, aprofundar esse assunto, a entender um pouquinho mais o que é o Boko Haram, o que é o Estado Islâmico e o que essa união entre os dois pode gerar para o mundo. Obrigada, Reni. A gente conta com você para outras vezes aqui, para outros assuntos aqui no Band News TV. Boa tarde a todos. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com a atualização das principais notícias do Brasil e do mundo de hoje. Não sai daí.